Naquele dia, as palavras dela cortaram mais fundo que uma faca. Você pegue a comida mais barata, não vou pagar para velho inútil. Minha própria filha, aquela que carreguei nos braços quando nasceu, me humilhando na frente de todos no restaurante. O marido dela, Felipe, sentado ao lado, nem tentou disfarçar o riso debochado. Aquele momento congelou em minha mente como uma fotografia dolorosa. Eu, Jonas Teixeira, 73 anos, sendo reduzido a nada por minha própria carne e sangue. Me chamo Jonas, e o que vou compartilhar com vocês hoje no canal Meu Avô Falou não é apenas uma história, é um desabafo da alma. Venho de Belo Horizonte, cidade que amo e onde construí toda a minha vida. Foi aqui que criei minhas 2 filhas, depois que minha esposa partiu há 5 anos. Foi aqui que dei aulas de história por mais de 3 décadas. E foi aqui, no tradicional restaurante Sabor Mineiro, que decidi que não seria mais tratado como um fardo. Talvez você que está assistindo já tenha sentido o peso da ingratidão. Talvez também conheça o gosto amargo de ser desrespeitado justamente por quem deveria valorizar sua presença. Esse jantar não era um encontro qualquer. Eu tinha marcado com Camila e Felipe para compartilhar uma notícia que mudaria a vida de todos nós. Uma notícia que guardei por 2 semanas, planejando o momento perfeito para contar. Enquanto esperávamos nosso pedido, observei o luxo ao nosso redor. Camila sempre escolhia lugares caros, não porque gostasse da minha companhia, mas para exibir seu suposto status. Ela, executiva de marketing de uma multinacional, e o marido advogado corporativo, faziam questão de aparentar uma vida bem-sucedida. O que ninguém sabia era sobre as dívidas que acumulavam para manter as aparências, os problemas no casamento que tentavam esconder, a pressão que sofriam para se manter no topo. Já fazia tempo que eu percebia como Camila me olhava com desprezo. Nas raras vezes em que me convidava para algum evento familiar, fazia questão de me deixar num canto, como se fosse um móvel velho que não combina mais com a decoração da casa. Quando precisou de dinheiro para a entrada do apartamento novo, há 3 anos, não hesitou em me ligar. Quando o neto Bernardo precisava de alguém para cuidar dele depois da escola, eu era a primeira opção. Mas para um jantar normal, um domingo em família, aí eu era apenas o velho inútil. Naquela noite, porém, algo mudou dentro de mim. Foi como se um interruptor fosse acionado. Anos e anos de pequenas e grandes humilhações passaram pela minha mente em questão de segundos. Lembrei da vez em que ela cancelou minha participação na formatura do Bernardo porque eu não me encaixava no ambiente. Lembrei quando fiquei internado por 1 semana e ela apareceu apenas no último dia, mais preocupada com o celular do que com minha saúde. O garçom Tomás se aproximou da mesa. Era hora de fazer os pedidos. Senti o olhar de Camila sobre mim, fiscalizando o que eu escolheria. Foi então que ela soltou aquela frase, sem nem tentar baixar a voz. Você pegue a comida mais barata. Não vou pagar para velho inútil. O restaurante parecia ter silenciado por um instante. Uma senhora na mesa ao lado arregalou os olhos, indignada com o que acabara de ouvir. Tomás, o garçom, ficou visivelmente constrangido, sem saber para onde olhar. E Felipe? Felipe simplesmente riu, como se minha dignidade fosse uma grande piada. Mas em vez de me encolher, como sempre fazia, senti uma força dentro de mim, uma coragem que há muito tempo não experimentava. Olhei diretamente nos olhos da minha filha e, com a voz mais calma que consegui reunir, fiz algo que mudaria para sempre nossa relação. Para entender a dimensão do que aconteceu naquele restaurante, preciso voltar no tempo. Não foi um episódio isolado, um momento ruim de uma filha que normalmente me tratava bem. Não, foram anos de pequenas e grandes humilhações que se acumularam como pedras em uma mochila que carrego nas costas. Tudo começou a mudar depois que me aposentei. Até então, eu era o professor Jonas, respeitado na escola onde lecionava história, convidado para palestras, consultado por ex-alunos. Minha opinião tinha valor.
Minhas histórias sobre a Revolução de 1930 ou a Era Vargas prendiam a atenção de salas inteiras. Eu era alguém, mas para Camila, no momento em que guardei meus livros e apagador, transformei-me em um problema, um peso, uma presença inconveniente. Lembro-me claramente do primeiro grande golpe. Foi no aniversário de 15 anos do meu neto Bernardo, uma festa que Camila organizou em um buffet caríssimo na zona sul de Belo Horizonte. Cheguei cedo, ansioso para ajudar nos preparativos. Trazia comigo um presente especial, um relógio antigo que pertenceu ao meu pai, que foi do pai dele antes, uma relíquia de família com mais de 100 anos. Pai, preciso falar com você. Camila me chamou para um canto, longe dos convidados que começavam a chegar. Seu tom de voz não escondia o incômodo. Olha, os amigos do Bernardo estarão aqui, gente importante, filhos de sócios do Felipe. Seria melhor se você não ficasse. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Como assim não ficar na festa do meu neto? É que você conta aquelas histórias antigas, fala alto, usa aquele paletó velho. Entende? Não combina com o ambiente. Pode deixar o presente, eu entrego depois e digo que você estava indisposto. Voltei para casa naquele dia com o relógio de família no bolso e uma dor no peito que nenhum remédio poderia curar. Mais tarde, soube através de Roberta, minha filha mais nova, que Camila disse aos convidados que eu estava senil demais para participar de eventos sociais. Bernardo me ligou no dia seguinte, decepcionado com minha ausência, sem saber da verdade. Nunca tive coragem de contar a ele o que realmente aconteceu. Depois disso, os episódios se multiplicaram. Quando completei 70 anos, organizei um pequeno almoço em minha casa para comemorar. Nada extravagante, apenas alguns amigos, minhas 2 filhas e seus familiares. Camila chegou 2 horas atrasada, ficou menos de 20 minutos. Recusou-se a comer o bolo que eu mesmo havia encomendado e saiu apressada alegando uma reunião de trabalho. Era um domingo. Houve também a vez em que precisei de uma cirurgia na vesícula. Nada grave, mas aos 71 anos, qualquer procedimento cirúrgico traz suas preocupações. Fiquei internado por 5 dias no Hospital Santa Mônica. Roberta, que mora em Curitiba, pegou um avião para ficar comigo. Camila, que mora a 15 minutos do hospital, apareceu apenas no último dia, quando eu já estava de alta, e ainda reclamou do estacionamento caro. Pai, você deveria ter escolhido um hospital pelo plano de saúde, não particular. Isso é desperdício de dinheiro. Sua aposentadoria mal dá para suas despesas. E você gastando assim? Nunca contei a ela que havia economizado durante anos para emergências médicas. Nem mencionei que parte do dinheiro da venda do carro que não usava mais estava guardado justamente para momentos como aquele. Para Camila, eu era apenas um velho imprudente que não sabia administrar o pouco que tinha. As humilhações se estendiam a situações cotidianas. Quando Bernardo era mais novo e Camila precisava trabalhar até tarde, eu ficava com ele em minha casa. Eram momentos preciosos. Eu o ajudava com a lição de casa, contava histórias, ensinava-o a jogar xadrez. Mas ao buscar o filho, Camila sempre fazia questão de inspecionar tudo, como se eu não fosse capaz de cuidar adequadamente de uma criança. Ele comeu direito? Espero que não tenha dado aqueles doces que fazem mal. A casa está muito fria, pai. Isso não é bom para uma criança. Por que a televisão está ligada? Você sabe que não gosto que ele assista esses programas antigos. Em um desses dias, Bernardo me defendeu. Mãe, o vovô sabe cuidar de mim. Ele foi professor, lembra? Camila o repreendeu na mesma hora, dizendo que crianças não devem interferir em assuntos de adultos. A partir daquele dia, as visitas de Bernardo começaram a ficar mais raras. O respeito que Camila não tinha por mim se estendia aos meus amigos e às minhas atividades. Quando comecei a frequentar o Centro Cultural Flor de Ipê, um espaço dedicado a atividades para idosos, ela torceu o nariz. Pai, esse lugar é para velhos sem família. Você tem uma família. Não precisa ir atrás de estranhos.
O que ela não compreendia é que lá eu era valorizado. No grupo de leitura, minha experiência como professor era apreciada. No coral, minha voz de barítono, embora já não tão forte, encontrava seu lugar. Nas rodas de conversa, minhas opiniões eram ouvidas com interesse genuíno. O centro se tornou meu refúgio, um lugar onde eu não era o velho inútil, mas sim o Sr. Jonas, cheio de histórias e conhecimento. Foi lá que conheci Dona Iracema, uma senhora viúva como eu, com um senso de humor afiado e uma sabedoria tranquila sobre a vida. Também fiz amizade com Mário Fonseca, ex-bancário que agora se dedicava à pintura. Ambos entendiam, sem que eu precisasse explicar, a dor de ser colocado de lado pelos próprios filhos. Eles acham que chegamos aos 70 e a vida acabou. Mário costumava dizer durante nossas partidas de dominó na Praça das Araucárias. Mas só nós sabemos como ainda pulsa forte aqui dentro. Em uma ocasião, convidei Camila e Felipe para um recital no Centro Cultural, onde o coral do qual eu participava se apresentaria. Ela prometeu que iria, mas na última hora mandou uma mensagem dizendo que tinha surgido um compromisso importante. Através das redes sociais, descobri que o compromisso importante era um happy hour com colegas de trabalho. A cadeira que reservei para ela ficou vazia durante toda a apresentação. Talvez o episódio mais doloroso tenha sido durante a pandemia. Fiquei meses sem ver ninguém, isolado em meu apartamento no residencial Boa Vista. Conversava com Roberta por videochamada quase diariamente. Ela se preocupava, perguntava do que eu precisava, enviava livros e filmes para me distrair. Já Camila, bem, ela ligou 3 vezes em 6 meses. Em uma dessas ligações, pediu que eu fizesse um empréstimo para ajudar a pagar a reforma da casa de praia que haviam comprado em Guarapari. É um investimento, pai. Felipe conhece o mercado. Em poucos anos o imóvel vai valorizar e retornamos o dinheiro para o senhor. Recusei educadamente, dizendo que preferia manter minhas economias para emergências. Ela não me ligou no mês seguinte. Quando finalmente voltou a fazer contato, foi para me informar que Bernardo estava precisando de um notebook novo para as aulas online e que seria um belo gesto de avô se eu pudesse contribuir. Contribuí, é claro. Não por ela, mas por Bernardo, que sempre me tratou com carinho e respeito, mesmo sendo um adolescente com suas próprias preocupações. O notebook custou 3 meses de minha aposentadoria, mas valia a pena ver a felicidade do meu neto. Camila nem me convidou para entregar o presente pessoalmente. Enviou Felipe para buscar o dinheiro, e fiquei sabendo depois que haviam dito a Bernardo que o computador era um presente deles. Ao longo desses anos, minhas tentativas de conversar com Camila sobre como me sentia sempre terminavam da mesma forma. Ela se vitimizando, dizendo que eu não entendia a pressão que ela sofria, que estava fazendo o possível para equilibrar família e carreira. Felipe, quando presente, apenas concordava com a esposa, como se eu fosse o vilão da história por querer um mínimo de consideração. Até mesmo em datas especiais, o descaso era evidente. No último Natal, fui convidado para a ceia na casa deles, com a condição de que levasse a sobremesa e aquele vinho bom que eu guardava. Cheguei pontualmente às 20 horas, conforme combinado. A mesa estava posta para 8 pessoas, mas não havia lugar para mim. Ah, pai, pensei que o senhor não viria, foi a desculpa de Camila. Os pais do Felipe chegaram de surpresa e a mesa só comporta 8. Mas fique tranquilo, coloquei uma mesinha para o senhor na varanda. É até mais fresco lá fora. Jantei sozinho na varanda enquanto ouvia as risadas e conversas vindas da sala de jantar. O vinho que levei foi servido aos convidados importantes. A sobremesa que comprei na melhor confeitaria da cidade foi elogiada por todos, menos por minha filha, que comentou que estava doce demais e que eu deveria ter consultado as preferências dos convidados antes. Voltei para casa naquela noite de Natal com uma decisão tomada. Não me submeteria mais a situações como aquela.
Passei a recusar convites que pareciam mais obrigações sociais do que desejo genuíno de minha companhia. Comecei a valorizar mais as amizades verdadeiras que construí no centro cultural e na vizinhança. Dona Iracema passou a me convidar para almoços de domingo, onde era tratado como um convidado de honra. Mário me incluiu em um grupo de caminhada no Parque Municipal, onde encontrei saúde e camaradagem. A vida não precisava ser aquela sucessão de desapontamentos que Camila me proporcionava. Foi nesse período que comprei o sítio Horizonte Verde, uma pequena propriedade nos arredores de Belo Horizonte. Nada luxuoso, uma casa simples, um pomar, uma vista para as montanhas que me enchia de paz. Não contei a ninguém da família sobre essa aquisição. Era meu lugar secreto, meu projeto pessoal para o futuro. Também foi quando comecei a jogar na loteria regularmente. Não por ganância ou ilusão, mas como um pequeno ritual que me dava esperança. Toda quinta-feira, após a reunião do coral, parava na mesma lotérica, preenchia os mesmos números, datas significativas da minha vida, e guardava o bilhete na gaveta da escrivaninha. E então, veio aquele jantar no restaurante Sabor Mineiro. Camila havia me ligado dizendo que precisávamos conversar sobre o futuro, que tinha propostas importantes para discutir. Achei estranho o súbito interesse, mas aceitei o convite. Na verdade, eu também tinha algo importante para contar. Algo que guardava há 2 semanas, desde aquela quinta-feira em que a atendente da lotérica me olhou com olhos arregalados e disse: "Senhor, confira esse bilhete com cuidado. Acho que o senhor acabou de ficar rico." Por isso, quando ela soltou aquela frase cruel no restaurante, quando Felipe riu da minha humilhação, algo dentro de mim se quebrou. Não de tristeza, mas de libertação. Era a hora de virar o jogo. Naquele momento, enquanto todos no restaurante pareciam presos em um silêncio constrangedor após as palavras de Camila, senti uma calma surpreendente me envolver. Era como se todos aqueles anos de submissão tivessem evaporado em segundos. Olhei para o cardápio em minhas mãos, depois para o garçom Tomás, que aguardava com visível desconforto, e então fiz algo que jamais havia feito antes. Vou querer o filé mignon ao molho de vinho do Porto, com aquele risoto de fungo que vi na mesa ao lado. E, por favor, traga uma garrafa do vinho tinto mais caro que vocês tiverem. O queixo de Camila caiu. Seus olhos se arregalaram como se eu tivesse acabado de cometer um crime imperdoável. Felipe parou de rir imediatamente. "Pai, o que pensa que está fazendo?" Eu disse que... "Eu ouvi o que você disse, Camila." Minha voz saiu firme, sem tremor. Ouvi não só hoje, mas nos últimos 10 anos. Cada palavra, cada insinuação, cada desprezo mal disfarçado. Tomás, o garçom, parecia não saber se anotava meu pedido ou se aguardava a resolução daquele conflito familiar. Fiz um gesto para que ele prosseguisse. "Por favor, anote o pedido e não se preocupe com a conta. Eu pagarei por tudo." Felipe, sempre atento quando o assunto envolvia dinheiro, ajeitou-se na cadeira. Seu sorriso debochado deu lugar a uma expressão calculista. Camila, por outro lado, parecia prestes a explodir. "Com que dinheiro vai pagar? Sua aposentadoria mal cobre seus remédios. Pai, pare com isso. Está me envergonhando. Cancela esse pedido absurdo agora mesmo." Tomás olhou para mim, esperando uma confirmação. Mantive meu olhar firme. "O pedido está mantido. E, por favor, traga também aquela entrada de camarões que vi no cardápio." Quando o garçom se afastou, Camila baixou o tom de voz, mas manteve a intensidade da raiva. "O que deu em você? Enlouqueceu de vez? Não tenho dinheiro para bancar seus caprichos, pai. Estamos com a prestação do apartamento atrasada, o carro precisando de revisão e Bernardo querendo fazer intercâmbio. Não temos como pagar por isso." Foi quando tirei do bolso interno do paletó um envelope pardo, levemente amassado de tanto que eu o havia segurado nos últimos dias. Coloquei-o sobre a mesa, bem entre nós três. O nome da Caixa Econômica Federal estava impresso no canto superior. "Na verdade, Camila, fui eu quem convidou vocês hoje. Eu tenho algo importante para compartilhar."
Felipe, sempre mais rápido que minha filha para perceber oportunidades, esticou o braço e pegou o envelope antes que ela pudesse reagir. Abriu-o com dedos ágeis, como se desembrulhasse um presente há muito esperado. Seus olhos percorreram o documento oficial, parando nos números destacados em negrito. Percebi o exato momento em que ele compreendeu o que estava vendo. Suas pupilas dilataram, sua respiração ficou suspensa por um instante. 11 milhões de reais, ele murmurou, tão baixo que quase não ouvi. O que você disse? Camila arrancou o papel das mãos do marido. Ela leu rapidamente, releu, verificou minha assinatura no documento, depois olhou para mim como se estivesse vendo um estranho. Isso é real? Você ganhou na loteria? 11 milhões? Nesse momento, o sommelier se aproximou com a garrafa de vinho que eu havia pedido. Um Chateau Margaux, safra especial, que custava mais do que eu jamais gastaria em circunstâncias normais. Mas aquela não era uma noite normal. Era o marco zero da minha nova vida. Ganhei há exatamente 2 semanas. Confirmei enquanto o sommelier servia uma pequena quantidade para minha aprovação. Provei o vinho com calma, saboreando não apenas o líquido aveludado, mas também o momento. Excelente. Pode servir, por favor. Após o sommelier se afastar, Camila parecia ter recuperado parte de sua compostura. Seu rosto agora exibia um sorriso que eu conhecia bem, o mesmo que usava quando precisava convencer um cliente difícil ou pedir um favor. Pai, isso é maravilhoso. Por que não nos contou antes? Precisamos comemorar em família. Podemos chamar Roberta, fazer um almoço especial no domingo. Felipe assentiu entusiasticamente, seus olhos nunca deixando o documento que comprovava minha fortuna recém-adquirida. Jonas, isso muda tudo. Sabe, estávamos justamente querendo conversar sobre alguns investimentos. Tenho contatos no mercado financeiro que poderiam multiplicar esse valor. Precisamos pensar estrategicamente sobre como administrar esse patrimônio. Tomei um gole generoso do vinho, sentindo seu sabor complexo se desenvolver em meu paladar. Era interessante como o dinheiro havia, em questão de segundos, transformado o velho inútil em um Jonas cheio de potencial. A mesa que minutos antes era palco de humilhação, agora se tornava o centro de um planejamento financeiro familiar. Eu ganhei há 2 semanas, repeti calmamente. E passei esse tempo pensando no que fazer com o dinheiro. Camila se inclinou para frente ansiosa. E então, já decidiu alguma coisa? Assenti devagar, observando a chegada dos camarões. O aroma dos frutos do mar perfeitamente preparados preencheu o ar entre nós. Servi-me com tranquilidade antes de continuar. Decidi sim. Pensei muito sobre minha vida, sobre o que realmente importa nessa altura do campeonato. Cheguei à conclusão que aos 73 anos tenho pouco tempo para desperdiçar com pessoas que não me valorizam. O sorriso de Camila vacilou. Felipe engoliu em seco. Do que está falando, pai? Nós te valorizamos muito. Você é essencial para a nossa família. Essencial? Repeti a palavra, como se estivesse experimentando seu sabor pela primeira vez. É engraçado você usar essa palavra agora, Camila. Não foi o que disse no Natal, quando me colocou para jantar sozinho na varanda porque não havia lugar para mim na mesa. Não foi o que demonstrou quando fiquei doente e você apareceu apenas no último dia no hospital. Não foi o sentimento que transpareceu quando me proibiu de ir ao aniversário do meu próprio neto. O rosto dela empalideceu. Percebi que ela nunca imaginou que eu guardava cada uma dessas mágoas, catalogadas com precisão em minha memória. Pai, aquilo foi um mal-entendido. Você sabe como as coisas ficam confusas às vezes, com tantos compromissos, tanta pressão. Levantei a mão num gesto suave, interrompendo a desculpa que já conhecia de cor. Eu pensei em ajudar vocês com a dívida do apartamento, continuei. Cheguei a calcular quanto precisaria para quitar o financiamento e ainda sobrar para uma casa maior, como vocês sempre desejaram. Pensei em pagar o intercâmbio do Bernardo, aquele programa na Inglaterra que ele tanto sonha. Considerei até comprar um carro novo para substituir o de vocês, que está dando problemas. Os olhos de Felipe brilharam.
Camila parecia prestes a me abraçar de gratidão, mas eu ainda não havia terminado. Também pensei nos últimos 10 anos, nos aniversários esquecidos, nos almoços cancelados em cima da hora, nas pequenas crueldades cotidianas, nas vezes em que fui tratado como um inconveniente, um estorvo, um velho inútil. Nesse momento, o prato principal chegou. O filé mignon estava perfeitamente preparado, rosado por dentro, acompanhado pelo risoto cremoso. Mais uma vez, servi-me com calma antes de prosseguir. Sabe o que mais me entristece, Camila? Não é o desrespeito em si, é perceber que você só está aqui agora, sorrindo e me chamando de pai, com tanto carinho, porque descobriu que tenho dinheiro. Se eu fosse apenas o professor aposentado de sempre, continuaria sendo o velho que precisa ficar com o prato mais barato. Não é assim, ela tentou argumentar, sua voz traindo o nervosismo. Estamos passando por dificuldades financeiras. Você sabe disso. Às vezes falo coisas que não quero dizer. Dificuldades? Apontei para o relógio de grife no pulso dela, depois para a bolsa de marca famosa apoiada na cadeira. Dificuldades não justificam desrespeito, Camila. Nunca justificaram. Felipe, percebendo que a situação estava fugindo do controle, tentou intervir com seu tom mais conciliador, o mesmo que usava no tribunal para convencer jurados. Jonas, somos família. Famílias têm seus altos e baixos, suas discussões. Isso é normal. O importante é que estamos todos aqui agora, juntos, prontos para um novo começo. Esse dinheiro pode transformar a vida de todos nós. Você está certo, Felipe, concordei, para surpresa dele. Esse dinheiro vai transformar vidas, mas talvez não da forma que vocês estão imaginando. Expliquei então que já havia tomado minhas decisões. Parte do dinheiro seria investida para garantir uma renda mensal confortável para mim pelo resto da vida. Outra parte seria usada para reformar o sítio Horizonte Verde, a propriedade que comprei secretamente e onde pretendia passar meus próximos anos, longe do barulho da cidade e das relações tóxicas. Também separei uma quantia para Roberta, continuei. Não porque ela precise, ela construiu uma vida estável por mérito próprio, mas porque mesmo à distância nunca deixou de me tratar com dignidade. O rosto de Camila se contorceu em uma mistura de raiva e desespero. Felipe mantinha um sorriso forçado, como se ainda acreditasse que poderia reverter a situação. E tem mais, acrescentei. Contratei a doutora Luciana Prado, especialista em direito do idoso, para garantir que meus desejos sejam respeitados. Ela já está cuidando da papelada para a criação de um fundo educacional para Bernardo, que ele só poderá acessar diretamente, sem intermediários, quando completar 21 anos. Você está me excluindo? A voz de Camila oscilava entre a indignação e o desespero. Está me punindo por causa de um comentário infeliz? Não, filha, não estou punindo você por um comentário. Estou me libertando de anos de desrespeito. Estou escolhendo viver o que me resta de vida, cercado por pessoas que me valorizam pelo que sou, não pelo que tenho ou posso oferecer. Notei que algumas mesas ao redor observavam nossa conversa. Uma senhora mais velha, jantando com o que parecia ser sua filha, assentiu discretamente para mim em um gesto de aprovação silenciosa. Também decidi doar parte significativa para o Centro Cultural Flor de Ipê, continuei. Eles estão precisando de uma reforma no telhado e de novos instrumentos para a oficina de música. Lá, pessoas como eu encontram respeito e propósito. Não somos tratados como fardos, mas como indivíduos com histórias valiosas e contribuições a fazer. Camila parecia não acreditar no que ouvia. Sua expressão transitava entre o choque e a fúria contida. Felipe, sempre mais pragmático, tentava calcular mentalmente quanto ainda poderia sobrar para eles, se alguma coisa. Isso é absurdo. Vou contestar isso, ameaçou Camila. Você está sendo manipulado por essas pessoas do tal centro. Eles estão se aproveitando da sua idade, da sua vulnerabilidade.
Não pude deixar de rir. Era irônico que ela falasse em manipulação justamente agora, quando seu comportamento havia mudado tão drasticamente ao descobrir sobre meu prêmio. Doutora Luciana previu que você diria algo assim, comentei calmamente. Foi por isso que solicitei uma avaliação psicológica completa na semana passada. O laudo atesta minha plena capacidade mental e autonomia para tomar decisões sobre meu patrimônio. Está tudo registrado e legalizado. Felipe, advogado experiente, reconheceu a derrota nesse campo. Mudou então de estratégia. Jonas, entendo sua mágoa, realmente entendo. Mas pense no seu neto. Bernardo adora você. Não seria melhor manter os laços familiares, dar uma nova chance? Todos cometemos erros. Bernardo continuará sendo meu neto amado. Respondi com sinceridade. Ele sempre será bem-vindo em minha casa, a atual ou a do sítio. A diferença é que agora essa relação será direta entre nós dois, sem intermediários interesseiros. Terminei meu prato, saboreando cada garfada como nunca havia feito antes. A comida cara realmente tinha um sabor especial, ou talvez fosse apenas o gosto da liberdade que tempera tudo de forma única. Quando o garçom trouxe a conta, retirei do bolso um cartão de crédito novo, emitido pelo banco logo após a confirmação do prêmio. Paguei não apenas o que consumimos, mas deixei uma gorjeta generosa para Tomás, que havia presenciado toda aquela cena familiar com discrição profissional. Estou indo embora agora, anunciei, levantando-me da mesa. Amanhã mesmo começarei a visitar o sítio com a equipe de reforma. Depois, vou passar algumas semanas com Roberta em Curitiba. Quando voltar, serei um homem diferente, não por causa do dinheiro, mas pela decisão de não mais aceitar menos do que mereço. Camila, num último esforço desesperado, agarrou meu braço. Pai, por favor, vamos conversar mais. Você não pode simplesmente virar as costas para sua família assim. O que as pessoas vão pensar? Olhei para ela com uma mistura de tristeza e determinação. Pela primeira vez em muitos anos, Camila, não estou preocupado com o que as pessoas vão pensar. Estou preocupado apenas com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu mereço. Gentilmente removi sua mão do meu braço e caminhei em direção à saída. Podia sentir os olhares dos outros clientes, alguns curiosos, outros admirados. O maître abriu a porta para mim com um respeito que parecia sincero, não apenas protocolar. Ao pisar na calçada, respirei profundamente o ar da noite Belo Horizontina. Era como se um peso enorme tivesse sido removido dos meus ombros. Olhei para o céu estrelado e sorri, pensando que, às vezes, a vida nos oferece segundas chances quando menos esperamos. Naquela noite, ao chegar em casa, liguei para Roberta e contei tudo. Ela chorou de alegria ao saber do prêmio, mas chorou ainda mais ao saber da minha decisão de finalmente me impor. Estava na hora, pai, ela disse. Você merece ser feliz. Dormi como não dormia há anos. Um sono tranquilo, sem os pesadelos recorrentes em que me via abandonado em um asilo, esquecido por todos. Pela manhã, ao abrir as cortinas e deixar o sol entrar, soube que aquele era o primeiro dia do resto da minha vida. Uma vida em que eu não seria mais o velho inútil, mas simplesmente Jonas Teixeira, um homem de 73 anos com muito ainda a viver e a oferecer. Na manhã seguinte ao confronto no restaurante, acordei com uma sensação de leveza que não experimentava há décadas. O sol entrava pelas frestas da cortina do meu quarto no residencial Boa Vista, desenhando linhas douradas no assoalho de madeira. Sentei-me na beira da cama e, por um instante, questionei se tudo aquilo havia mesmo acontecido ou se fora apenas um sonho de um velho ansioso por justiça. Mas não era sonho. O comprovante da Caixa Econômica sobre a mesa de cabeceira, os 2 telefonemas perdidos de Camila no celular e a mensagem de Roberta me parabenizando pela coragem confirmavam. Eu realmente havia virado o jogo. Preparei meu café com calma, algo que sempre gostei de fazer. Enquanto a água fervia, organizei mentalmente os próximos passos. Havia muito a fazer e não queria perder tempo.
Aos 73 anos, cada dia se torna precioso, cada hora um tesouro que não volta mais. Às 9 em ponto, conforme combinado, doutora Luciana Prado tocou a campainha. Alta, de cabelos grisalhos bem cortados e óculos de armação vermelha, ela trazia uma pasta executiva e um sorriso confiante. Havíamos nos conhecido na semana anterior, quando procurei orientação legal após a confirmação do prêmio. Bom dia, Sr. Jonas. Pelo seu semblante, vejo que a conversa com sua filha aconteceu conforme prevíamos. Convidei-a para entrar e servi café para nós dois. Enquanto saboreávamos a bebida, relatei os detalhes do jantar, a humilhação inicial, a reviravolta e a reação de Camila e Felipe ao descobrirem sobre o prêmio. Não vou mentir, confessei. Houve um momento em que quase cedi. Quando Camila mencionou Bernardo, senti aquela culpa familiar surgir. Aquela sensação de que talvez eu estivesse sendo duro demais, de que deveria dar mais uma chance. Doutora Luciana assentiu, compreensiva. É normal, Sr. Jonas. Foram décadas de condicionamento. A sociedade nos ensina que devemos aceitar qualquer coisa em nome dos laços familiares, especialmente quando ficamos mais velhos. Como se envelhecer significasse perder o direito à dignidade, ao respeito. Suas palavras tocaram fundo. Era exatamente isso que eu sentia, como se, ao me aposentar, tivesse inadvertidamente assinado um contrato renunciando ao meu valor como pessoa. Mas agora temos trabalho a fazer, ela continuou, abrindo sua pasta. O dinheiro já está seguro na conta que abrimos, e os investimentos iniciais que recomendei já estão em andamento. Precisamos agora finalizar a documentação para o Fundo Educacional de Bernardo e organizar a doação para o Centro Cultural. Passei a manhã inteira assinando papéis, discutindo porcentagens, avaliando opções. Era estranho lidar com quantias tão grandes depois de uma vida inteira contando centavos para equilibrar o orçamento doméstico. Mas, doutora, Luciana tinha um jeito de simplificar as questões financeiras, traduzindo termos complexos em explicações claras. E quanto ao sítio Horizonte Verde? Perguntei quando terminamos a papelada mais urgente. Ela consultou suas anotações. Já entrei em contato com um arquiteto especializado em adaptações para acessibilidade. Ele vai visitar o local amanhã para avaliar as mudanças necessárias. Também contatei uma empresa de segurança para instalar um sistema adequado, considerando que o local é relativamente isolado. Sua eficiência me impressionava. Em poucos dias, ela havia organizado mais aspectos da minha vida do que eu conseguira em anos. Sabe, doutora Luciana, às vezes me pergunto se não estou sendo impulsivo, se essa decisão de me afastar de Camila não é apenas uma reação emocional que vou me arrepender depois. Ela fechou sua pasta e me olhou diretamente nos olhos. Senhor, Jonas, nos meus 15 anos de especialização em direito do idoso, vi centenas de casos como o seu. Pais que suportaram abusos emocionais por anos, convencidos de que era seu dever, de que não tinham outra escolha. O que o senhor está fazendo não é vingança, é autocuidado, é estabelecer limites saudáveis e, mais importante, é reversível. Se algum dia sentir que Camila realmente mudou, que aprendeu a lição, nada impede uma reconciliação. Suas palavras me trouxeram conforto. Não estava fechando portas definitivamente. Estava apenas exigindo que, para passarem por elas, as pessoas batessem com respeito. Após a saída da advogada, recebi outro visitante inesperado. Bernardo, meu neto de 19 anos, apareceu sem avisar, com a mochila da universidade nas costas e uma expressão preocupada no rosto. Vô, o que aconteceu ontem? Minha mãe chegou em casa chorando. Meu pai está furioso e ninguém me explica direito o que houve. Convidei-o para entrar, ofereci um copo de suco de laranja recém-espremido, sua bebida favorita desde criança, e tentei decidir quanto deveria compartilhar. Bernardo sempre foi um rapaz sensível e observador, características que herdou de mim, segundo Roberta. Mesmo nos períodos em que Camila limitava nossas interações,
Mantivemos uma conexão especial. Seu avô ganhou na loteria, Bernardo. Comecei, decidindo ser direto. Um prêmio considerável que vai mudar minha vida. Seus olhos se arregalaram, mas não da maneira calculista que via em Felipe. Era puro espanto infantil, aquela admiração genuína que as crianças mantêm mesmo quando crescem. Sério, vô? Caramba! Quanto? 11 milhões. Ele assobiou baixinho, impressionado. Depois franziu a testa, conectando os pontos. Espera, você contou isso no jantar ontem? E minha mãe ficou chateada? Não entendo. Suspirei profundamente. Como explicar anos de dinâmica familiar complexa sem vilificar seus pais? Bernardo, antes de eu contar sobre o prêmio, sua mãe fez um comentário desagradável sobre eu ser um velho inútil que deveria pedir a comida mais barata. A expressão dele se transformou. Primeiro surpresa, depois compreensão, finalmente tristeza. Ah, vô, ela não pensa isso de verdade. Você conhece minha mãe, quando está estressada, fala sem pensar. O problema, filho, não é um comentário isolado. É um padrão de comportamento que se repetiu por anos. Sua mãe só mudou de atitude quando soube do dinheiro. De repente, o velho inútil virou o pai querido que ela sempre respeitou. Isso não é sincero, não é real. Bernardo baixou os olhos, constrangido. Percebi que ele já havia testemunhado esse tratamento antes, talvez muitas vezes, mas nunca soube como intervir. E agora, vocês brigaram de vez? Não exatamente. Expliquei a ela que vou seguir meu caminho, reformar o sítio que comprei, viajar um pouco, viver a vida que adiei por tanto tempo. Mas isso não significa que estou cortando laços com toda a família. Você, por exemplo, sempre será bem-vindo na minha casa. Seus olhos se iluminaram. Que sítio? Você nunca me falou disso. Sorri, feliz por mudar para um assunto mais leve. Peguei meu tablet e mostrei as fotos do sítio Horizonte Verde. Não era nada luxuoso. Uma casa de 2 quartos, um pomar pequeno, um riacho cortando a propriedade, montanhas ao fundo. Mas para mim, representava liberdade, paz, um novo começo. Isso é incrível, vô. Quando podemos visitar? Posso ajudar na reforma? Tenho um amigo da faculdade de arquitetura que adora projetos sustentáveis. Seu entusiasmo era contagiante. Por um momento, me permiti imaginar como seria ter Bernardo visitando nos fins de semana, talvez trazendo amigos, enchendo aquele espaço com a energia da juventude. Claro que pode ajudar. Na verdade, já estava pensando em instalar painéis solares, criar um sistema de captação de água da chuva, coisas que vocês, jovens, entendem melhor que eu. Conversamos por mais de 1 hora, planejando detalhes do sítio, discutindo possibilidades. Bernardo não mencionou mais seus pais, e eu respeitei esse silêncio. Quando se despediu, me abraçou mais forte que o habitual. Vô, independente do que aconteça entre você e minha mãe, quero que saiba que te amo e te admiro muito. Sempre. Aquelas palavras valiam mais que todos os milhões da loteria. Depois que ele saiu, me permiti chorar um pouco. Não de tristeza, mas de alívio. Pelo menos com meu neto, o vínculo permanecia intacto. O restante do dia foi dedicado a organizar o que eu chamava mentalmente de Operação Nova Vida. Liguei para Mário Fonseca, meu amigo do Centro Cultural, e o convidei para almoçar no dia seguinte. Ele seria o primeiro a saber do prêmio fora do círculo familiar e legal. No final da tarde, quando preparava um jantar simples para mim, o telefone tocou. Era Camila. Hesitei por um momento, mas decidi atender. Se havia aprendido algo naquelas últimas 24 horas, era que fugir de confrontos só prolonga problemas. Pai, sua voz soava diferente, controlada, como se estivesse lendo um script. Podemos conversar? Estive pensando muito sobre ontem à noite. Acho que nos exaltamos, falamos coisas que não deveríamos. Estou ouvindo, Camila, respondi, mantendo um tom neutro. Olha, eu reconheço que às vezes sou dura demais. O trabalho, as contas, a pressão, acabo descontando em quem não merece. Mas te amo, pai. Você sabe disso, não sabe?
Houve um tempo em que essas palavras teriam sido suficientes para me fazer recuar, para aceitar o ciclo de abusos em nome do amor familiar. Mas aquele tempo havia passado. Camila, amor se demonstra com ações, não com palavras ditas quando se está encurralado. Por anos, suas ações mostraram desprezo, não amor. Ela suspirou do outro lado da linha. Tudo bem, entendo que esteja magoado, mas pense no futuro. Essa situação do dinheiro precisa ser administrada com cuidado. Felipe tem contatos excelentes no mercado financeiro. Podemos te ajudar a multiplicar esse valor, a garantir que tenha segurança para o resto da vida. Ali estava o verdadeiro motivo da ligação. Não era sobre reconciliação, era sobre o dinheiro, sobre controle. Agradeço a preocupação, mas já tenho uma equipe financeira cuidando disso. A doutora Luciana me apresentou a profissionais competentes e, mais importante, sem conflitos de interesse. Que absurdo! Está insinuando que teríamos conflito de interesse? Somos sua família. Camila, ontem mesmo você me chamou de velho inútil. Hoje quer gerenciar meu patrimônio. A contradição não é minha. Seguiu-se um silêncio tenso. Quando ela falou novamente, sua voz havia perdido a suavidade ensaiada. Você vai se arrepender disso, pai. Está sendo manipulado por essa advogada, por esses velhos do centro cultural. Pensa que eles se importam com você. Só estão interessados no seu dinheiro. Como você, Camila? A pergunta saiu naturalmente, sem rancor. A diferença é que eles me tratavam bem mesmo quando achavam que eu não tinha nada. Ela desligou sem se despedir. Não me surpreendi, nem me abalei. Era parte do processo, do necessário estabelecimento de limites. Nos dias seguintes, começaram os preparativos para a reforma do sítio. O arquiteto contratado por doutora Luciana apresentou um projeto que respeitava a simplicidade do local, mas acrescentava conforto e acessibilidade. Rampas substituiriam degraus. Os banheiros seriam adaptados. A cozinha ganharia bancadas mais baixas. O senhor precisa pensar no futuro, explicou o jovem profissional. Estas adaptações permitirão que viva aqui confortavelmente, mesmo se a mobilidade diminuir com a idade. Era estranho ouvir alguém se preocupar genuinamente com meu bem-estar a longo prazo, planejar para um futuro em que eu ainda importava. Por tanto tempo, havia me acostumado a ser tratado como alguém cujo tempo de vida útil já havia passado. Uma semana após o jantar fatídico, recebi a visita de Júlia Santos, a assistente social que conheci através do Centro Cultural. Ela vinha acompanhada do diretor da instituição, um senhor de barba branca que eu conhecia apenas de vista. Senhor Jonas, ele começou visivelmente emocionado. Não sei como agradecer. Sua doação vai permitir não apenas a reforma do telhado, mas a ampliação de nossas atividades. Poderemos finalmente oferecer aulas de informática para idosos, algo que nossos frequentadores pedem há anos. Confesso que me emocionei. Parte de mim ainda não havia processado completamente o poder transformador que aquele dinheiro representava, não apenas na minha vida, mas na de tantos outros. Não há necessidade de agradecimentos, respondi. O centro foi meu refúgio quando me sentia invisível para minha própria família. É justo que agora possa retribuir. Júlia, sempre prática, aproveitou a visita para discutir outro assunto. Senhor Jonas, conversamos sobre sua mudança para o sítio. É uma decisão excelente, mas me preocupa o isolamento. Seria importante manter uma rede de apoio, pessoas que possam verificar seu bem-estar regularmente. Expliquei que já havia pensado nisso. Bernardo prometera visitas frequentes. Dona Iracema mencionara a possibilidade de passar temporadas comigo e Mário já estava organizando um grupo de amigos para almoços mensais no sítio. Além disso, acrescentei, pretendo me manter ativo no centro, mesmo que com menos frequência devido à distância. E Roberta prometeu vir de Curitiba a cada 2 meses. Júlia parecia satisfeita com o planejamento. Antes de sair, entregou-me um cartão.
Este é o contato de um grupo de apoio para idosos que passaram por situações de abuso familiar. Sei que o senhor está lidando bem com a situação, mas compartilhar experiências pode ser terapêutico. Guardei o cartão, grato pela preocupação. Realmente, apesar da aparente fortaleza que demonstrava, havia momentos em que a dúvida me consumia. Momentos em que me perguntava se não estava sendo radical demais, se não deveria tentar mais uma vez com Camila. Esses momentos de fraqueza geralmente vinham à noite, quando o apartamento silencioso amplificava a solidão. Numa dessas noites, recebi uma mensagem inesperada. Era Felipe, escrevendo sem que Camila soubesse. Jonas, sei que não temos a melhor das relações, mas estou preocupado com Camila. Ela não está dormindo, mal se alimenta, chora o tempo todo. Entendo sua posição, mas talvez pudesse conversar com ela, dar alguma esperança de reconciliação futura. Refleti longamente sobre aquela mensagem. Seria genuína preocupação ou mais uma tentativa de manipulação? Felipe nunca demonstrou real interesse pelo meu bem-estar antes. Por que agora seria diferente? Decidi não responder imediatamente. Em vez disso, liguei para Roberta. Minha filha mais nova sempre teve uma visão mais clara da dinâmica familiar, mesmo à distância. Pai, não caia nessa. Foi seu conselho direto. Felipe só está preocupado com o acesso ao dinheiro. Se Camila estivesse realmente arrependida, teria admitido o erro, pedido perdão sincero, não enviado o marido para intermediar. Ela tinha razão, como sempre. Agradeci pela clareza e contei sobre os avanços da reforma no sítio. Roberta ficou entusiasmada, prometendo ajudar na decoração durante sua próxima visita. Ao desligar, percebi que estava mais sereno. A ligação me lembrou que, embora estivesse rompendo com Camila, não estava sozinho. Tinha Roberta, Bernardo, meus amigos do centro, novos aliados como doutora Luciana e Júlia. Tinha, pela primeira vez em muitos anos, uma rede de apoio genuína. Naquela noite, dormi tranquilo, sem os pesadelos habituais. No dia seguinte, acordei determinado a seguir com meus planos sem olhar para trás. A lição necessária havia sido dada. Agora cabia a Camila decidir se aprenderia algo com ela ou se permaneceria presa em seus padrões tóxicos. O tempo mostraria. Enquanto isso, eu tinha uma nova vida pela frente. Uma vida em que eu, Jonas Teixeira, não era mais um velho inútil, mas um homem de 73 anos, cheio de projetos, sonhos e, acima de tudo, dignidade recuperada. 3 meses se passaram desde aquela noite no restaurante Sabor Mineiro. A primavera chegou trazendo novas cores para o sítio Horizonte Verde, que agora era oficialmente meu lar. A reforma havia sido concluída uma semana antes do prazo. E o resultado superou todas as minhas expectativas. A casa simples de 2 quartos manteve seu charme rústico, mas ganhou conforto e praticidade. As rampas substituíram os degraus, os banheiros foram adaptados com barras de apoio e a cozinha, meu lugar favorito, recebeu equipamentos modernos que facilitavam meu dia a dia. O pomar, antes abandonado, agora exibia fileiras organizadas de laranjeiras, limoeiros e pessegueiros. Contratei um jardineiro local, senhor Antônio, que vinha 3 vezes por semana para cuidar das plantas e me ensinar os segredos da terra. Aos 73 anos, descobri que tinha talento para a jardinagem, algo que jamais teria descoberto se continuasse na cidade, preso naquela rotina de solidão disfarçada de convivência familiar. Foi numa manhã de sábado, enquanto colhia algumas laranjas para o suco do café da manhã, que vi um carro desconhecido se aproximando pela estrada de terra que levava ao sítio. O sistema de segurança instalado, por recomendação da doutora Luciana, havia me alertado sobre a aproximação de um veículo, mas não esperava visitas tão cedo. Conforme o automóvel se aproximava, reconheci o modelo. Era o carro novo de Camila, um SUV prateado que ela havia comprado recentemente, segundo o Bernardo me contara. Meu coração acelerou.
Não nos falávamos desde aquela ligação tensa logo após o jantar. Bernardo vinha me visitar regularmente, mas evitávamos falar sobre sua mãe. Ocasionalmente, ele deixava escapar que ela não estava bem, que o clima em casa era pesado, que o casamento com Felipe estava tenso. Eu ouvia sem comentar, respeitando a posição delicada do meu neto, dividido entre o amor pelos pais e pelo avô. O carro estacionou próximo à varanda. Camila desceu sozinha, vestindo jeans e uma blusa simples, um visual bem diferente das roupas de marca que costumava exibir. Notei que havia perdido peso e olheiras profundas marcavam seu rosto. Por um instante, senti aquela pontada familiar de preocupação paterna. Independente de tudo, ela ainda era minha filha. "Bom dia, pai", ela disse, a voz hesitante, quase tímida. Bernardo me deu o endereço. "Espero que não se importe com a visita sem aviso." Respirei fundo, tentando organizar meus sentimentos contraditórios. Parte de mim queria abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem. Outra parte, mais cautelosa, lembrava-me de todos os anos de desrespeito, de como seu comportamento só mudou quando o dinheiro entrou em cena. "Não me importo", respondi finalmente, mantendo um tom neutro. Estava colhendo algumas laranjas para o suco. "Aceita um café?" Ela assentiu, parecendo aliviada com o convite. Caminhamos juntos até a varanda, onde havia instalado uma mesa rústica de madeira, com vista para as montanhas. O silêncio entre nós era denso, carregado de palavras não ditas, mágoas não resolvidas. Na cozinha, preparei o café com movimentos automáticos, tentando ganhar tempo para organizar meus pensamentos. Espremi as laranjas recém-colhidas, coloquei a água para ferver, separei algumas bolachas caseiras que Dona Iracema havia trazido no dia anterior. Pequenos rituais que me ajudavam a manter a calma enquanto sentia o olhar de Camila acompanhando cada movimento. "Este lugar é lindo", ela comentou quando voltei à varanda com a bandeja. "Muito mais bonito do que imaginei quando Bernardo descreveu." "Obrigado", respondi servindo o café. "Tem sido um projeto gratificante. Cada detalhe foi pensado por mim, do piso até as cortinas." "Você sempre teve bom gosto", ela disse, provando o suco de laranja. "Lembro como nossa casa era aconchegante quando mamãe era viva. Você cuidava de tudo com tanto carinho." A menção à minha falecida esposa me pegou desprevenido. Há anos Camila não falava sobre a mãe. Era como se aquela parte de nossa história familiar tivesse sido apagada, junto com tantas outras lembranças felizes que não se encaixavam na narrativa do velho inútil que ela criara para mim. "Sua mãe teria adorado este lugar", comentei, permitindo-me um momento de nostalgia. "Especialmente o pomar. Ela sempre quis ter árvores frutíferas." Camila assentiu, seus olhos marejados. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas observando a paisagem. Ao longe, um casal de tucanos voava entre as árvores, suas cores vibrantes contrastando com o verde da mata. "Pai!" Ela finalmente quebrou o silêncio, colocando a xícara sobre a mesa com cuidado excessivo. "Não vim aqui por acaso. Precisamos conversar." Mantive-me em silêncio, esperando que ela continuasse. Anos de docência me ensinaram o valor dos silêncios estratégicos, aqueles momentos em que o interlocutor, desconfortável com a pausa, acaba revelando mais do que pretendia. "Estes 3 meses foram difíceis", ela continuou, as palavras saindo com esforço visível. "Felipe e eu estamos nos separando." A revelação me surpreendeu, embora não completamente. Bernardo havia deixado escapar que os pais estavam discutindo constantemente, que seu pai dormia no escritório, que sua mãe chorava pelos cantos. "Sinto muito", respondi com sinceridade. Apesar de todas as mágoas, não desejava sofrimento para minha filha. "Não sinta", ela disse, um sorriso triste nos lábios. Estava fadado ao fracasso. Nos últimos anos, só ficamos juntos por conveniência, por aparências. O que aconteceu naquele jantar foi apenas o estopim. Felipe não conseguiu lidar com a ideia de que não teríamos acesso ao seu dinheiro. Começou a me culpar,
dizendo que meu comportamento tinha arruinado tudo. Assenti sem comentar. Parte de mim queria dizer: eu avisei. Lembrar que Felipe sempre demonstrou mais interesse pelo meu potencial financeiro do que por qualquer laço familiar. Mas qual seria o propósito? Camila já estava sofrendo o suficiente com as consequências de suas escolhas. Mas não vim aqui para falar do meu casamento. Ela continuou, endireitando os ombros como se reunisse coragem. Vim para pedir perdão. As palavras pairaram entre nós, densas como a neblina que às vezes cobria as montanhas ao amanhecer. Perdão. Uma palavra tão pequena para abranger tantos anos de mágoas acumuladas. Sei que é difícil de acreditar. Ela prosseguiu diante do meu silêncio. Provavelmente pensa que estou aqui pelo dinheiro, como da última vez. Mas juro, pai, estes meses me fizeram refletir profundamente sobre quem me tornei, sobre como tratei a pessoa que mais deveria valorizar no mundo. Sua voz falhou e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Não eram lágrimas calculadas como as que vi tantas vezes quando ela queria conseguir algo de mim. Eram lágrimas genuínas, daquelas que vêm acompanhadas de soluços involuntários, de um rubor que se espalha pelo pescoço, de mãos trêmulas que tentam inutilmente contê-las. Camila, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. O perdão não é algo simples que posso conceder com um aceno de cabeça. Foram anos de pequenas e grandes humilhações. Você não apenas me magoou, você sistematicamente tentou diminuir meu valor como pessoa. Ela assentiu entre lágrimas, sem tentar se defender. Você tem todo o direito de não me perdoar, pai. Não mereço seu perdão. Só queria que soubesse que estou genuinamente arrependida, não pelo dinheiro, mas porque quase perdi a única pessoa que sempre esteve ao meu lado, mesmo quando eu não merecia. Algo na forma como ela falou, na vulnerabilidade absoluta de sua postura, tocou uma corda sensível em mim. Lembrei-me de Camila criança, correndo para meus braços depois de cair da bicicleta. Lembrei da adolescente que, apesar da rebeldia típica da idade, sempre me procurava para discutir os livros que estava lendo na escola. Lembrei da jovem mãe que, exausta após o nascimento de Bernardo, adormeceu com a cabeça apoiada no meu ombro enquanto eu ninava o neto recém-nascido. Onde aquela Camila havia se perdido? Em que momento ela se transformou na mulher fria e calculista que me humilhava publicamente? E mais importante, seria possível resgatar algo daquela conexão original? O que espera desta visita? Perguntei sem hostilidade, apenas tentando entender suas expectativas. Ela respirou fundo, tentando controlar o choro. Honestamente, não sei. Talvez apenas a chance de começar de novo, de tentar reconstruir nossa relação a partir do zero. Não estou pedindo para voltar à sua vida como se nada tivesse acontecido. Sei que a confiança foi quebrada e que levará tempo, se é que algum dia conseguirei, para recuperá-la. Fiquei em silêncio novamente, ponderando suas palavras. A experiência me ensinou que arrependimentos súbitos frequentemente são passageiros, especialmente quando motivados por crises ou perdas. Seria o arrependimento de Camila genuíno ou apenas uma reação à separação, à perda do status quo? Como está Bernardo lidando com a separação? Perguntei, mudando temporariamente o foco da conversa. Camila pareceu aliviada com a mudança de tema. Surpreendentemente bem. Acho que ele já percebia que não éramos felizes juntos. Na verdade, ela hesitou. Ele tem sido minha força nestes meses. Foi ele quem sugeriu que eu procurasse terapia. Terapia? Não consegui esconder a surpresa. Camila sempre ridicularizou a ideia de buscar ajuda psicológica, considerando-a coisa de gente fraca. Sim, estou fazendo sessões 2 vezes por semana. Tem sido revelador. Perceber padrões, entender de onde vêm certos comportamentos. Ela fez uma pausa, como se organizasse os pensamentos. Minha terapeuta diz que parte do meu ressentimento com você vem do medo de envelhecer, de me tornar dependente.
Vendo você envelhecer, confrontei minha própria mortalidade e, em vez de lidar com esse medo, projetei-o em forma de raiva e desprezo. A análise me surpreendeu não pela complexidade, mas pelo fato de Camila estar disposta a olhar tão profundamente para seus próprios defeitos. Minha filha sempre teve dificuldade em admitir erros, sempre encontrava formas de culpar os outros por seus fracassos e frustrações. Parece que a terapia está sendo produtiva, comentei, genuinamente impressionado. Está sendo difícil, na verdade. Doloroso olhar para meus erros, para os padrões destrutivos que criei, mas necessário. Ela hesitou novamente, depois continuou. Também estou conversando muito com Roberta. Ela tem sido incrivelmente paciente, mesmo quando não mereço. A menção à minha filha mais nova trouxe um sorriso ao meu rosto. Roberta, sempre a pacificadora da família, a que conseguia ver os vários lados de uma situação sem perder a própria integridade. Ela me contou que virá na próxima semana, comentei. Vai ficar um mês inteiro. Eu sei, ela me convidou para vir juntas, mas achei que seria melhor conversar com você primeiro, a sós. Olhei para minha filha com novos olhos. Esse cuidado, essa consideração pelos meus sentimentos, era algo novo. A Camila de antes teria imposto sua presença, contando com Roberta como mediadora, usando o momento como uma forma de pressão emocional. Agradeço a consideração, disse sinceramente. Ficamos em silêncio novamente, mas desta vez era um silêncio diferente, menos tenso, quase confortável. Servi mais café para nós dois, e Camila aceitou uma das bolachas de Dona Iracema, elogiando o sabor. Pai, ela retomou após alguns minutos. Não espero que me perdoe hoje nem amanhã. Só queria uma chance de mostrar, com ações e não apenas palavras, que estou realmente arrependida e disposta a mudar. Avaliei a situação cuidadosamente. Passei os últimos 3 meses construindo uma nova vida, estabelecendo limites saudáveis, aprendendo a valorizar minha própria companhia. Não queria jogar tudo isso fora por causa de um momento de fraqueza emocional. Por outro lado, não seria hipócrita da minha parte pregar o valor do perdão e da segunda chance se não estivesse disposto a oferecê-los à minha própria filha? Preciso ser honesto com você, Camila. Ainda estou magoado. Ainda lembro de cada humilhação, de cada palavra cruel, de cada ocasião importante em que fui deixado de lado. Não posso fingir que esses sentimentos não existem. Ela assentiu, aceitando minhas palavras sem tentar se defender. Mas também acredito na possibilidade de mudança, continuei. Acredito que pessoas podem evoluir, aprender com seus erros, tornar-se versões melhores de si mesmas. Uma centelha de esperança surgiu nos olhos dela. Então estou disposto a tentar. Não uma reconciliação imediata, não um apagar de mágoas, como se nunca tivessem existido, mas pequenos passos, um dia de cada vez. Ela sorriu entre lágrimas, um sorriso genuíno que me lembrou a Camila de antigamente. É mais do que mereço, pai. Obrigada. Terminamos nosso café em um silêncio mais leve. Depois, convidei-a para conhecer o pomar. Enquanto caminhávamos entre as árvores frutíferas, percebi que algo havia mudado entre nós. Não era o retorno ao que tínhamos antes. Aquilo estava perdido para sempre. Era o início de algo novo, algo que ainda não conhecíamos completamente, mas que talvez, com tempo e esforço mútuo, pudesse se transformar em uma relação baseada no respeito. Camila ficou até o meio-dia. Antes de partir, perguntou se poderia voltar na semana seguinte, talvez com Bernardo. Concordei, estabelecendo apenas uma condição: que nossos encontros fossem realmente sobre reconexão, não sobre dinheiro ou ajuda financeira. Não se preocupe com isso, ela garantiu. Estou voltando a trabalhar na semana que vem. Consegui um emprego em uma agência menor, com menos pressão e mais flexibilidade para estar com Bernardo. O salário é menor, mas suficiente para vivermos bem. Aquela informação, mais do que qualquer palavra de arrependimento, me deu esperança. Camila sempre foi ambiciosa, sempre priorizou status e aparências.
Vê-la escolhendo uma vida mais simples, mais centrada em valores genuínos, era um sinal de mudança real. Nos meses seguintes, ela manteve sua palavra. Visitava regularmente, sempre respeitando meu espaço, nunca pedindo dinheiro ou favores. Aos poucos, reconstruímos uma relação, diferente da anterior, mais equilibrada, baseada no respeito mútuo. Não foi um processo fácil. Houve recaídas, momentos em que velhos padrões ameaçavam ressurgir. Houve dias em que as mágoas pareciam frescas demais para permitir qualquer aproximação. Mas persistimos, ambos comprometidos com a ideia de que, apesar de tudo, éramos família e valia a pena lutar por aquele vínculo. Em uma dessas visitas, quase 6 meses após nosso reencontro, Camila trouxe um álbum de fotografias antigas. Encontrei isso quando estava organizando as coisas para a mudança, explicou. São fotos suas e da mamãe, algumas minhas e de Roberta quando éramos pequenas. Achei que gostaria de tê-las aqui. Passamos a tarde inteira revisitando aquelas memórias. Rimos de cortes de cabelo desastrosos, nos emocionamos com momentos familiares capturados pela câmera, recordamos pessoas que já haviam partido. Foi uma tarde de cura, de reconexão com uma história familiar que, apesar dos percalços, merecia ser honrada. Ao final daquele dia, quando Camila se preparava para partir, senti que algo havia mudado definitivamente dentro de mim. A mágoa ainda estava lá, provavelmente nunca desapareceria completamente, mas já não dominava meu coração como antes. Havia espaço para outros sentimentos, compreensão, perdão, até mesmo um renovado senso de carinho paternal. Obrigado pelo álbum, disse ao me despedir no portão. Significa muito para mim. Ela sorriu. Aquele sorriso genuíno que eu havia quase esquecido. É o mínimo que posso fazer. Espero, com o tempo, poder retribuir tudo que você sempre fez por mim, todo o amor que desperdicei por tanto tempo. Observei seu carro se afastar pela estrada de terra, levantando uma pequena nuvem de poeira dourada no sol poente. De repente, entendi o verdadeiro significado daquela noite no restaurante, daquela humilhação que se transformou em libertação. Não era sobre vingança ou justiça poética. Era sobre recuperar minha dignidade, estabelecer limites saudáveis e, paradoxalmente, abrir espaço para uma reconciliação genuína. Voltei para casa sentindo uma paz que não experimentava há décadas. Aos 73 anos, havia aprendido que nunca é tarde para recomeçar, para exigir respeito, para construir uma vida digna. E talvez mais importante, nunca é tarde para perdoar. Não por obrigação ou pressão social, mas como um ato de libertação para si mesmo. Amigos que me acompanharam até aqui, esta foi minha história. Uma jornada que começou com uma frase cruel em um restaurante e se transformou em uma lição de vida sobre dignidade, respeito e o valor de estabelecer limites, mesmo quando já passamos dos 70 anos. Quando minha filha me chamou de velho inútil naquela noite, ela não imaginava que eu guardava um segredo que mudaria tudo. 11 milhões de reais ganhos na loteria. Mas esta história nunca foi sobre dinheiro. O dinheiro foi apenas o catalisador que me permitiu fazer o que deveria ter feito muito antes: exigir respeito. Por anos, suportei pequenas e grandes humilhações, convencido de que era meu papel como pai aceitar qualquer tratamento em nome do amor familiar. Fui excluído de eventos importantes, tratado como um fardo, relegado a um canto quando minha presença era inconveniente. Quando finalmente tomei a decisão de virar o jogo, não foi por vingança, mas por amor próprio. Reformei meu sítio secreto, reconectei-me com amigos verdadeiros como Dona Iracema e Mário, e construí uma nova vida onde eu era valorizado pelo que sou, não pelo que tenho ou posso oferecer. O que não esperava era que esse afastamento criasse espaço para uma reconciliação genuína. Camila, minha filha, que por tanto tempo me desrespeitou, precisou perder tudo: o casamento interesseiro com Felipe, o status social,
a vida de aparências para finalmente enxergar o valor de uma relação sincera. Sua visita ao sítio, seu pedido de perdão, não foram motivados pelo dinheiro, mas por um arrependimento verdadeiro, nascido da autorreflexão. Nossa reconexão não apagou as mágoas do passado, nem foi imediata ou fácil. Foi um processo gradual, construído dia após dia, visita após visita. Aprendemos juntos que família não é apenas um laço de sangue automático, mas uma relação que precisa ser cultivada com respeito mútuo, consideração e amor demonstrado através de ações, não apenas palavras vazias. Hoje, aos 73 anos, vivo uma vida que nunca imaginei ser possível. Meu sítio Horizonte Verde se tornou um ponto de encontro para amigos e familiares que realmente se importam comigo. Bernardo visita regularmente, trazendo amigos da faculdade, enchendo a casa com a energia da juventude. Roberta passa longas temporadas aqui, trabalhando remotamente de Curitiba. E Camila, em seu processo de redenção, encontrou uma versão de si mesma mais autêntica e humana. Se há uma lição que gostaria de deixar para vocês que me assistem, é esta: nunca é tarde para exigir respeito, para estabelecer limites saudáveis, para recomeçar. A idade avançada não nos torna menos merecedores de dignidade. Pelo contrário, nossa experiência de vida deveria nos garantir ainda mais consideração e reverência. Amigos do canal, Meu Avô Falou. Peço que deixem nos comentários suas próprias experiências. Vocês já passaram por situações semelhantes? Já precisaram estabelecer limites com pessoas queridas? Como lidaram com isso? Seus relatos são importantes não apenas para mim, mas para tantos outros idosos que se veem em situações parecidas e não sabem como agir. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscrevam-se no canal. Cada inscrição nos motiva a continuar compartilhando estas histórias de vida, estas lições que só os anos podem ensinar. Deixem seu like, compartilhem com amigos e familiares, especialmente com aqueles que talvez precisem refletir sobre como tratam os idosos em suas vidas. Gostaria de pedir também que, se puderem, apoiem o canal através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações. Produzir estes vídeos diariamente exige muito trabalho, pesquisa, edição, e suas contribuições, por menores que sejam, nos ajudam a manter a qualidade e frequência do conteúdo. Com seu apoio, podemos alcançar mais pessoas, tocar mais corações, talvez até mudar algumas vidas. Na próxima semana, voltarei com mais uma história que, espero, trará reflexões importantes sobre envelhecimento, família e dignidade. Até lá, lembrem-se, não somos velhos inúteis, somos bibliotecas vivas, repletas de histórias, experiências e sabedoria que só o tempo pode construir. Merecemos respeito não apenas pelo que fizemos no passado, mas pelo que ainda somos e podemos ser no presente. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Aguardo ansiosamente seus comentários e reflexões. Um forte abraço deste senhor de 73 anos que aprendeu que nunca é tarde para recomeçar.